Muito bem, meus queridos, que a paz de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, seja com cada um de vocês. E estou aqui hoje para mostrar para você na Bíblia, tá, na palavra de Deus, que a congregação cristã no Brasil é uma seita. Sim, é uma seita e eu vou provar para vocês na Bíblia. Mas antes de mostrar os textos bíblicos para vocês, deixa-me contar um pouquinho das características da congregação cristã do Brasil. Bom, resumindo bastante, vamos lá. A congregação cristã no Brasil ela foi fundada por um italiano chamado Louis Francescon, né? Ou Luigi Francescon. E aí ele era um presbiteriano, né? Ele era de uma igreja que era sensacionista, os dons ficaram no passado, não tinha esse negócio de visão, revelação, profecia, curas, não tinha nada disso, né? E, e ele incomodado com aquilo, ele, né, não sentia que não era daquele jeito, e ele leu na Bíblia sobre o batismo, e o batismo ele é por imersão e não por aspersão, tá? Então, deixa eu explicar um pouquinho rapidamente isso para você, um submenu aqui. Batismo, a palavra grega para batismo é imersão, tá? Então, a pessoa tem que ser imergida dentro da água. O batismo, pela Bíblia, simboliza um sepultamento do velho homem e o nascimento de uma nova criatura. Então, se você vai sepultar uma pessoa, você não põe só um pouquinho de terra na cabeça e diz que a pessoa está sepultada. Negativo, você sepulta a pessoa inteira. É corpo inteiro. Então, imersão. Imerge a pessoa dentro da água. E aí, ele fez, como é que se diz? Ele se batizou da forma correta e algumas pessoas entenderam a revelação que ele teve e tal. E acontece que ele chegou ali nos Estados Unidos no avivamento da Rua Azusa, tá? Dá um Google aí que você vai ver o que foi esse avivamento. Então o povo que já estava lendo a Bíblia entendeu que os dons do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, não era coisa do passado, era para tantos quantos Deus Nosso Senhor chamar. E eles buscaram e receberam de Deus, e Louis Franciscon também recebeu e veio para o Brasil, tá? Ele chegou aqui em São Paulo, ele evangelizou uma pessoa ali na, na Estação da Luz, em São Paulo, fez mais alguma obra missionária por ali, depois foi para o Paraná, na cidade de Santo Antônio da Platina, onde ele encontrou aquele irmão que ele evangelizou, aquela pessoa que ele evangelizou. E ele batizou essa pessoa e deu-se início ali à congregação cristã no Brasil, tá? Essa igreja ela foi crescendo ao mesmo tempo, tá? Dois missionários suecos chamados Gunnar Wingren e Daniel Berg, e eles também passaram pela Rua Azusa, tiveram também uma revelação de Deus e procuraram no mapa a revelação que eles tiveram e era Belém do Pará. Então eles vieram para a cidade de Belém do Pará e ali eles fundaram uma igreja ali a princípio com o mesmo nome da que tinha na Rua Azusa, né? Missão Evangélica da Fé Apostólica, uma coisa assim, que um ano depois, em 1911, veio se chamar ali, né, começou a dar seu nome de Assembleia de Deus. Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil correram juntas no evangelismo, tá? E acontece que os anos se passaram e de repente ali por umas questões doutrinárias houve um cisma. Por exemplo, uma coisa que foi relevante, na minha opinião, que não deveria acontecer esse cisma a ceia do Senhor é com vinho, outro, não, a ceia do Senhor é com suco de uva. E aí foi uma das coisas que ajudou nisso, e depois teve um pessoal que saiu da congregação e foi para a Assembleia, e aí houve mesmo um racha, elas acabaram não se conversando mais como antigamente, tá? E,
E as igrejas foram crescendo, independente de qualquer coisa, foram evangelizando, evangelizando, evangelizando. As assembleias, por si, ela teve ela teve várias ramificações, ela se divergiu, tá? Em alguns ministérios a congregação seguiu com ministério único. Acontece que alguns também não gostaram e um aqui e outro ali saíram, fizeram ali um ministério sem muita expressão, vamos dizer assim. Mas a congregação ela manteve alguns padrões, tá? E esses padrões, basicamente, tá? São esses que eu vou expor aqui agora para vocês. Então, você, ao chegar na congregação cristã do Brasil, no Brasil, né? Antes era do Brasil, agora é no Brasil. É, ela, você vai entrar. Tem um lado separado para os homens e um lado separado para as mulheres, como era antigamente nas Assembleias de Deus também. E você se senta, né? Você chega no culto ali uma meia hora antes. Então, uma organista, uma irmã que toca ali um órgão, ela vai estar fazendo um hino baixo, chama-se hino de silêncio. E aí, esse hino é para você ir se acalmando, meditando, pensando em Deus, orando, lendo a Bíblia, pega o inário, vai lendo algum hino ali e tal. E você tem esse tempo até que se comece, propriamente dito, o culto, onde o ancião ou o cooperador se levanta, assume a tribuna e abre o culto, dizendo assim: Deus seja louvado, iniciamos este santo culto de louvor a Deus em nome do Senhor Jesus. Todos dizem amém, e aí as pessoas pedem uns hinos, ele dá liberdade, a pessoa pede um hino tal. Todos cantam juntos com a organista e com os músicos que estão ali também. Os músicos tocando, a organista e o povo cantando, todo mundo junto. E esses louvores, eles são direcionados, ao céu. Eles são louvores é, verticais, é da terra para o céu. Eles não são horizontais, ou seja, de mim para você, de você para mim, de nós para os outros. Não, é de nós todos para Deus. E aí, as pessoas chamam esses hinos, e nesses hinos, muitas das vezes, acontece ali uma libertação de alguém, alguma coisa sempre acontece, tá? E se não acontece nada, está acontecendo de louvarmos o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sempre. Esses hinos são direcionados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nosso único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Esses hinos são direcionados à sua santidade, à sua grandiosidade, ao seu amor, enfim. Após 3 hinos, temos o momento da oração. Então, quando você entra na congregação, tem um porteiro ali que ele está com um papelzinho na mão, uma caneta. Você fala, quero oração por enfermidade, ou por viagem, ou por tribulação, causa, sempre tem ali, aí você, né, ele anota lá, você pede, ele anota lá. Quando está terminando o terceiro hino, esse papelzinho é entregue a quem estiver na tribuna, presidindo o culto, e aí ele cita ali o que foi pedido, e também cita mais alguns pedidos de oração avulso, tá? E dito isso, dobramos os joelhos e vamos clamar a Deus. Então ficamos ali glorificando ao Senhor até que uma pessoa, tá? Ela sente e ela ora, ela busca a Deus em oração e os demais ficam na concordância. Essa oração é feita ao Pai em nome do Senhor Jesus com a guia do Espírito Santo de Deus. Então, é entregue aqueles pedidos de oração ali que foram feitos no papel, também os avulsos e mais alguns que as pessoas oram pedindo e também pedindo pelos demais da igreja que não passaram na porta e não pediram ali para que fosse marcado no papelzinho. Certo, foi feita essa oração, ora-se para a nação, para que Deus venha tomar conta, venha guardar pelos irmãos, pelas pessoas que estão fracas, pelas pessoas que estão desanimadas, pelas pessoas que estão afastadas, pelas pessoas, enfim, oração de todo tipo, tá?
pedindo a Deus que venha dar vitória, venha dar bênção, venha tomar um caminho na vida de alguém, por um milagre na vida de alguém, sabe? Sempre neste sentido. E nós temos visto que a oração dos irmãos tem surtido efeito, porque Deus tem operado verdadeiros milagres de curas, libertações, enfim, vários são os milagres que nós temos visto com os nossos olhos e temos ouvido com os nossos ouvidos. Temos presenciado isso da parte de Deus. Levantamos dessa oração e aí cantamos mais um hino de louvor a Deus. Nisso que cantamos mais um hino de louvor a Deus, abre-se a oportunidade dos testemunhos. Lembra que falei que muitos têm nós temos contemplado muitos milagres da parte de Deus, então as pessoas contam o que precisavam e o que Deus mandou na palavra que ia fazer, e Deus fez, que Deus faz. E aí são vários os milagres. Pode pensar no milagre, são vários milagres que Deus fez. E aí a pessoa também transmite uma saudação, porque esteve visitando uma outra localidade, uma outra congregação em alguma outra cidade, assim, por exemplo, um outro estado, às vezes até um outro país, e transmite a saudação daqueles irmãos. Trouxeram uma saudação e também às vezes pedem que vão viajar, aí fala, eu quero levar a saudação dos irmãos para saudar onde eu estiver, e todos selam com um amém, e logo depois é transmitido alguns avisos, por exemplo, batismo, ensaio musical, é, avisos da obra de Deus e a coleta, ou seja, a oferta. Esse é um momento que é tenso em muitos lugares, mas na congregação é muito simples. É muito simples. Há uma caixinha ali na entrada da igreja, do lado do porteiro, sabe que você pediu oração? Há uma caixinha ali com um buraquinho. E na congregação cristã no Brasil entende-se o seguinte: cada um contribua conforme Deus propôs no teu coração, não por necessidade, nem por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, se você sentir no teu coração, eu tenho aqui tanto e eu quero ofertar para a casa de Deus, você pega, vai lá e pum, coloca ali, acabou. Exemplo, digamos que você chegou lá e falou assim, não, eu vou ofertar R$ 100. Presta atenção, você, na sua casa, no teu pensamento, você falou, eu vou ofertar R$ 100 de agradecimento a Deus. Você pega R$ 100 e você colocou lá dentro. Ninguém vai ficar sabendo, não tem um livrinho para marcar, tá? Tem um livrinho para marcar, não tem ninguém bitucando quando você vai pôr. É entre você e Deus. No final do culto, quando vai ser contado essa coleta, essa oferta, daqueles R$ 100 que você ofertou, 50 reais dele é obrigatório ir para a obra da piedade, ou seja, socorrer as famílias em necessidade, socorrer as famílias que estão precisando de alimentos, de roupas e, enfim, outras demais coisas. Os outros R$ 50 fica para a manutenção do prédio, água, luz, enfim, tudo que precisar. Então há essa coleta dessa forma. Na hora que ele vai falar sobre a oferta, sobre a coleta, simplesmente é que você contribua. Simples assim. Não vamos nos esquecer das coletas. Há muitas necessidades e acabou. Acabou. Não tem mais. Não tem aquele negócio de ficar, olha, você tem que dar tanto, 10% do seu salário, se você não der, você é ladrão, você vai pro inferno. Não tem isso. Não tem isso. É muito rápido, muito simples. A não ser que, preste atenção, há umas necessidades, tá? Há umas necessidades aí de maior urgência. Então, eles especificam, olha, precisamos, por exemplo, levantar a parede de uma igreja lá, não sei aonde, tal, não sei o que, então vamos fazer uma coleta especial, vamos esforçar nisso. Ou então a coleta nível Brasil. A coleta nível Brasil são alguns dias do mês, tá? Que a sede lá no Brás fala, olha, vamos fazer coleta nível Brasil. Então, todas as ofertas que entrarem no Brasil não vão ficar para a congregação local, vão ser juntadas e elas serão revertidas para, por exemplo, houve uma calamidade, lembra lá
no Rio Grande do Sul, lá, o alagamento que teve, acabou com tudo, socorrer os irmãos. Alto falando no Paraná, socorrer os irmãos. Aconteça o que acontecer. Tem aquele dinheiro em caixa que é para socorrer essas necessidades especiais. Mas também tudo na santa paz de Deus. Se você tem e você quer, você oferta. Ponto final. E se você não ofertar, glória a Deus, você estará congregando normalmente, sem problema nenhum. E um dia que Deus te der a provisão que você quiser e ofertar, glória a Deus e aleluia. Tá? E isso é coisa rápida, sem nenhuma toma lá da cá. Né? Você vai dar e Deus vai. Não tem isso. Isso não existe na congregação cristã no Brasil. E aí, dito esses avisos, tem mais um hino para a palavra. A palavra funciona da seguinte maneira: ninguém faz um esboço. Eu vou pregar isso aqui, então marcar aqui, marcar assim, marcar assado. Não, não. A pessoa que está presidindo o culto vai falar assim: olha, estamos na liberdade, guardamos do céu que o Senhor revele a sua palavra. Então, quem está ali na frente, ele, claro, ele oferece a um outro cooperador, a um ancião, algum irmão que esteja habilitado, né, um músico, coisa parecida, o porteiro, sei lá. Enfim, ele oferece. Se Deus te revelou a palavra, vem e transmita. E aí, se nenhum deles, por exemplo, se nenhum deles se levantarem, né, com a palavra, a pessoa que está ali está clamando também. E vem, Deus dá uma palavra, a pessoa vai lá, pega, lê e abre a boca e Deus vai falando através da pessoa. Lembra dos muitos milagres que eu falei que acontece quando Deus manda a palavra? Às vezes isso já aconteceu comigo, tá? Isso acontece comigo. Então, e com todos os irmãos que vão buscar a Deus. Tem esse costume na congregação. Ah, vou buscar a palavra para tal necessidade, para tal causa. Sempre tem isso. E aí, ele prega, ele traz, Deus vai revelando ali. Deus vai revelando ali para ele algumas coisas. Às vezes ele nem sabe que está tendo uma revelação da parte de Deus para uma necessidade, uma específica. E ele vai transmitindo, a pessoa vai transmitindo ali aquela palavra. Acabou a palavra, outra oração, oração de agradecimento. Ele depois dá uma bênção apostólica e aí a orquestra toca rapidamente um último hino e todos se despedem e vão. Alguns ficam conversando, outros vão para suas casas. Enfim, basicamente essa é a liturgia da congregação cristã no Brasil. Tá certo? E como eu disse, eu vou voltar aqui. Nós, lá na congregação, oramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós adoramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós buscamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo a solução das nossas causas, das nossas necessidades, enfim, da necessidade de outros, tá? E tudo que é feito ali, nós entendemos que é para Deus, tá? A obediência à palavra, a obediência à doutrina é para Deus. É para Deus. E quando eu falo Deus, é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós não oramos para o ancião, como se ele fosse o presidente da igreja, não tem presidente da igreja, o pastor lá é Jesus. Você, na congregação, você não vai ver o título pastor. Porque lá são homens que estão na direção, porém, todos entendem que o único pastor é Jesus, todos entendem que ele é o sumo pastor. Claro que ancião, presbítero e pastor é a mesma coisa etimologicamente, dá na mesma, mas não tem essa, digamos assim, esse título majoritário e tem que ser. Não, não tem. Tá bom? Não tem. Aí o que acontece? Eu disse que a congregação aceita, mas você ouviu tudo o que eu falei, que é o mínimo de tudo? É um resumo bem básico. E aí eu disse que ia provar para você que a congregação cristã no Brasil é uma seita. Vamos lá. Tem uma Bíblia aí? Pega a tua Bíblia e abre primeiro
no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler aqui, ó. Atos, capítulo 9, tá vendo? Vamos lá. Pegou? Pegou. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, veja bem, Saulo, ele era um fariseu, estava respirando ainda ameaça de morte. Ele queria matar esse negócio de cristão. Ele era judeu. O pessoal falando de Jesus, que na cabeça dele era um defunto. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, ou seja, o líder da religião judaica, e pediu-lhe cartas para Damasco. Ó, precisa ir lá para Damasco, para ir nas sinagogas, a fim de que, se encontrar alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, conduzisse presos a Jerusalém. Então, Paulo, fariseu, judeu, religioso, chegou no sumo sacerdote, né? E ó, é o seguinte, eu quero cartas porque eu vou lá pegar esse povo dessa seita. Aí que seita é essa que ele está se referindo? Dá um pulinho na sua Bíblia, vai lá para Atos, capítulo. Deixa eu dar uma otimizada aqui, ó. Atos, capítulo 24, se não me engano. Sim, é isso mesmo. Atos capítulo 24. Vamos lá. 5 dias depois, isso é Paulo perante o tribunal do governador Félix. Então ele já estava preso. Por que ele estava preso? Vamos ler. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: Visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas, para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por um tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedição entre todos os judeus. Este homem é Paulo. Lembra o fariseu? O judeu? Pois é. Agora, ele já está do outro lado. Tu conhece a história? Temos achado que ele é uma peste, né? Que ele tem promovido a sedição entre os judeus. Por todo mundo. E o principal, olha só, Paulo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Ou seja, daqueles que seguiam a Jesus de Nazaré. Paulo, que era perseguidor, queria matar. Aliás, consentiu também na morte de Estevão, né? E, enfim, não foi muito bom para os cristãos quando Paulo era judeu, mas agora ele era considerado um dos principais, né? Um dos principais, cadê? Defensor da seita dos fariseus. Atos, capítulo 24, verso 5. Tá. E o que isso tem a ver com a congregação? Bom, a congregação, você viu como que é a liturgia, a quem nós oramos, a quem nós buscamos. E os judeus não aceitavam o pessoal da seita dos nazarenos, ou seja, dos cristãos, daqueles que adoravam a Deus, buscavam ao Pai, Espírito em verdade, que praticavam aquilo que Jesus ensinou. E é nada mais, nada menos o que nós na Congregação Cristã do Brasil fazemos. Procuramos ao máximo seguir o cristianismo bíblico. Por isso,
Nós pertencemos a esta seita, a seita dos nazarenos. E é por isso que muitos nos perseguem, muitos nos difamam, muitos inventam uma coisa, inventam outra, mas deixa eu te dizer uma coisa: se você ainda não foi na congregação cristã do Brasil, no Brasil, faça-nos uma visita, vá dar uns glória a Deus conosco, vai lá e vê se é pregado que você tem que dar tanto para receber tanto, vai lá para você ouvir que se você não der 10% do teu salário, como os judeus eram obrigados. Os judeus eram obrigados, era lei para eles. Para eles era lei, isso é indiscutível. Eles tinham que dar. A igreja não tem essa ordenança, tá? A ordenança que ficou para a igreja é a contribuição e acabou, tá? E lembra que eu disse que você não vai ouvir lá que se você der tanto, Deus vai dar aquilo outro e tal, não sei o que. Não tem essas palavras de lá. Ninguém fica falando isso. Mas Deus faz isso, tá certo? Deus tem abençoado os irmãos que de coração têm ofertado, tá certo? Deus tem socorrido, Deus tem feito. E aí nós seguimos o modelo da seita dos fariseus, que na verdade são os cristãos. Nós somos oriundos, nós somos a linhagem do cristianismo, da igreja do Senhor Jesus, a qual ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Há o povo de Deus sobre toda a face da terra e sobre todos os tempos. Sempre houve o tempo de Deus e nós estamos, é o tempo do povo de Deus, sempre houve o povo de Deus em todos os tempos e nós fazemos parte, sim, do povo de Deus, a igreja, a Universal Assembleia dos Santos, como está lá no, se não me engano, no livro do Apocalipse. Nós fazemos parte dessa igreja. Nós buscamos única e exclusivamente a Deus. Nós oramos, adoramos única e exclusivamente a Deus. Nós buscamos, em primeiro lugar, o reino do céu e a sua justiça, para que as necessidades que temos, Deus venha estar acrescentando, conforme a sua graça, conforme a sua misericórdia. Mas nós buscamos o reino de Deus. Nós não buscamos o reino da terra. As coisas desse mundo. Precisamos, como qualquer um cristão, nós oramos e pedimos a Deus que necessitamos de algumas coisas. Mas nosso foco é o céu. Nosso foco é o céu. É a glória eterna. É o morar com Deus. Tá certo? Desculpa aí, gente, é o portão ali sendo aberto. Mas é isso. Nós priorizamos a Deus. E por isso nós pertencemos à seita dos fariseus. Tá certo? Espero que tenha ficado esclarecido para você. Reforço o convite, venha nos visitar. Venha visitar a Deus, venha dar-nos glória a Deus conosco. Vocês serão muito bem recebidos, muito bem recebidos. E você, meu irmão, minha irmã que está assistindo este vídeo, que você está vendo esse vídeo agora, e se por algum motivo você está meio fraco, meio capenga, né, se esforce. Se esforce, não deixa a tua carne, o inimigo, não deixa ele te vencer, não. Não deixa ele te vencer, não. Busque a Deus, porque o tempo está próximo. Nós sabemos disso pela palavra e por tudo que está acontecendo neste mundo. Tá certo? Então que Deus abençoe grande e poderosamente a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus.